Pessoal, e aí? Como é que tá a pandemia aí? A quarentena? Você já se pesou na balança? Eu vou dar uma dica. Vista a sua calça jeans. O pijama engana, tá? Para você ver se está engordando, coloca aquela calça jeans lá de antes da pandemia, tá? Vê se ela tá servindo ainda e depois me fala. Então, bora. Trabalho doméstico, tá? Trabalho doméstico. Nós vamos falar um pouquinho mais do trabalho doméstico. Lembrando que tudo isso que a gente está falando está desenhado na apostila, tá? Essa apostila, gente, tá, ó, impecável, beleza? Então, o empregado doméstico, gente, ele está previsto na Lei Complementar 150 de 2015. Então, olha só, é relativamente novo essa previsão legal, né? 2015, 2020, né? 5 anos, tá engateando essa lei, né? E aí, olha só, a, o empregado doméstico ele não está regido então pela CLT, ele está regido pela Lei Complementar 150, tá? E quem é o trabalhador doméstico? O doméstico é aquele que presta serviços no âmbito familiar e para quem não busca auferir lucros. Atividade não econômica, atividade residencial não econômica, beleza? Então, se você tem uma empregada doméstica que trabalha na sua casa e você de repente começa a vender bolo no pote, tá? Começa a fazer marmitinhas fits para vender. Essa pessoa começa a te auxiliar, ela já começa a sair da zona de empregado doméstico para um trabalhador tradicional, um trabalhador de CLT, tá? Então, o trabalhador doméstico trabalha em casa sem fins lucrativos. Quem são esses trabalhadores? Olha, é desde a empregada doméstica, né? Auxiliar de serviços gerais, ao jardineiro, ao motorista, ao segurança. Quando ele trabalha em intuito da família, e ele não trabalha numa empresa, não trabalha num local que busca lucro, tá? Ele se enquadra no conceito de empregado doméstico. Nós temos um caso aqui, eu até comentei com vocês em sala de aula, de uma família muito rica de São Paulo, dona de banco, que um piloto de helicóptero foi considerado um empregado doméstico. Então, para você ver até onde pode ir, né, o conceito de empregado doméstico, tá? Eles têm praticamente os mesmos direitos, né, do empregado urbano, né, tradicional, e esses direitos, essa extensão desses direitos, ela veio com a emenda constitucional número 72, onde trouxe todos aqueles direitos, né, para do empregado urbano para o empregado doméstico, equiparou-se esses direitos, né? Ainda existe muito direito ainda que falta regulamentação, mas houve a extensão, né, de todos os direitos do artigo 7º para o empregado doméstico, tá bom? Então leiam no material qual já está regulamentado e qual está pendente de regulamentação. Agora, olha só, quando eu falei lá do rural, eu falei que poderia ser descontado do rural alimentação e moradia, não é verdade? No doméstico não pode ser descontado, tá? Você não pode descontar alimentação, não pode descontar moradia, higiene, não pode descontar vestuário, tá? E você tem que fornecer sim alimentação para esse funcionário. Então muitas pessoas, conhecidos, vêm e me perguntam: nossa, eu sou obrigado a fornecer almoço para minha funcionária, né? Ah, eu não faço almoço, eu tenho que fornecer almoço. Tem que fornecer almoço e não pode descontar não, beleza? Agora, olha só, a gente falou de sucessão trabalhista, né? Quando o estabelecimento fecha, né? E aí ele é adquirido para outro, por outro CNPJ, outro sócio, né? Quando existe uma transição de empregadores, uma sucessão de empregadores, né? Agora olha só, o empregado doméstico não existe no âmbito doméstico sucessão de empregadores não, porque o empregado doméstico aqui ele é intuito personae do empregador também, não só do empregado. Então uma república mesmo, né? Meu irmão ele fez faculdade fora, ele morava numa república, ele mais 3 amigos, tá? E aí lá na república, olha só, o pessoal ia formando, né? Um formava, aí eles admitiam outra pessoa nessa república, né? Um outro colega, um outro estudante para dividir despesa,
tá? E aí, olha só, teve sucessão de empregadores, né? Um saiu, entrou o outro, mas o empregado doméstico continuou o mesmo. E aí, esse empregado, né? Ele tem, ele está respaldado pela sucessão de empregadores. Os dois vão responder pelo aquele contrato, tanto o sucedido quanto o sucessor? Não, só responde cada empregador responde apenas pelo período em que foi beneficiado pelo trabalho daquele empregado, daquela empregada, tá? Então aqui nós não temos a existência de sucessão de empregadores, beleza? Agora, olha só, não há sucessão trabalhista, né? E a jornada de trabalho está limitada em 44 horas semanais. Aqui é um desafio fazer o controle de jornada, né? Mas ela está limitada sim a 44 horas semanais de jornada. E uma questão interessante, olha só, quando você se depara com uma execução civil, uma execução trabalhista, o bem de família ele é resguardado, não é verdade? Não tem penhora sobre o bem de família, o bem de família é impenhorável. E uma das exceções é justamente o empregado doméstico, tá? Então, dívidas trabalhistas do empregado doméstico, tá? O bem de família pode ser penhorado para quitação e para saudação dessas verbas trabalhistas, desses créditos trabalhistas. Olha só que interessante, né? Você que tem uma empregada aí há muitos anos, né, que você não pagou os direitos desse empregado, não pagou as horas extras, não assinou carteira, né? Que está acumulando muito dinheiro, e você está pensando, não, aqui é bem de família, não tem nada no meu nome, tem só minha casa para morar, bem de família é impenhorável, né? Imagina se essa empregada sofre um acidente aí dentro de sua casa, né? Passa a ter direito a uma indenização alta, né? Olha, a sua casa, seu bem de família, ele pode ser penhorado para pagar esse empregado doméstico, fique atento, tá bom? Então, as outras informações, gostaria que vocês lessem no material, tá? As informações mais específicas, mais pertinentes à discussão, eu falei aqui agora, mas leia o material, não deixe de ler o material, tá? E aí, gente, tem um trabalho intermitente. Eu gostaria de encerrar com ele nessas aulas nossas que estavam pendentes e tal, né? O trabalho intermitente está previsto no artigo 443, parágrafo 3º da CLT. O trabalho intermitente ele é interessante, que lembra quais são os requisitos do vínculo empregatício? Alteridade, subordinação, pessoa física, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade, né? A gente já viu que isso flexibiliza lá no teletrabalho. É empregado, tem carteira assinada, é CLT, mas o teletrabalho, a subordinação, né, ela fica pelo meio telemático, né? Agora, o trabalho intermitente, a gente já tem um requisito que também é flexibilizado, que é a continuidade, a habitualidade, certo? O contrato intermitente, ele é aquele trabalhador que vai ganhar por hora. Ele tem carteira assinada, ele tem holerite, mas ele tem a garantia apenas do valor da hora, valor mínimo da hora. A hora é proporcional ao salário mínimo, né? E aí ele fica numa espécie de stand-by, de prontidão, ele é chamado para trabalhar pelo seu empregador, né? E se ele for trabalhar, ele pode recusar inclusive, mas se ele for trabalhar, ele recebe proporcional às horas. E aí é feito o cálculo no final do mês, quantas horas que ele trabalhou, para ser calculado 13º, férias, FGTS, né? E então ele ganha por hora, tá? Um exemplo clássico para isso aqui é o garçom, certo? Um bar que tem uma demanda grande apenas no final de semana, né? Que aí precisa convocar garçom, atendentes, né? Isso aqui atende muito uma demanda do setor de bar e restaurante, né? Então esse trabalhador ele fica disponível, né, com carteira assinada e tudo mais, mas ele só ganha proporcionalmente às horas que ele trabalha, entendeu? Então é um trabalho assim, muito criticado, foi uma das questões criticadas da reforma, mas foi sancionado e está valendo, tá? E eu particularmente confesso que é um negócio que a justificativa foi tirar esses garçons, esses atendentes da informalidade e trazer para
né, ter carteira assinada, ter benefícios previdenciários, FGTS, mas a outra questão é a de precarização do trabalho, né? Olha, ele não tem uma jornada mínima garantida. Às vezes ele vai trabalhar 5 horas no mês, 20 horas no mês, sendo que um trabalho normal é de 220 horas no mês. Às vezes ele vai trabalhar um quarto disso, né? Um terço disso, e vai ganhar sobre isso, entendeu? Sem garantia, né? Mas é isso aí, gente, beleza? Então, um abraço, até mais, falou, tchau, obrigado.